fica com a cortina. Oi, eu demorei um pouco para voltar aqui, mais do que eu gostaria, porém as últimas semanas foram bem corridas e com isso eu não tive tempo hábil para editar os vídeos. Mas aqui estou novamente, dessa vez para falar um pouquinho sobre a importância de fazermos coisas que gostamos. Então, antes de eu abordar um pouquinho mais sobre isso, comenta aí embaixo. Há quanto tempo você não faz algo simplesmente por fazer? E se você pudesse começar a fazer agora o que gosta, o que seria? Esse ano, por exemplo, mesmo com 31 anos, eu comecei a fazer balé. Também aprendi a costurar apenas porque eu queria saber mexer na máquina de costura que era da minha avó. E como eu disse no vídeo anterior, eu passei a cuidar de plantas, buscando um contato, por menor que fosse, com a natureza. Além disso, voltei a ler, escrever, estudar caligrafia, coisas que eu sempre gostei de fazer, principalmente na adolescência, mas por algum motivo eu deixei para trás. Inclusive, eu também comecei a registrar um diário, mas eu acho que esse é um tema que a gente pode se aprofundar um pouquinho mais em outro vídeo. O ponto é que muitas vezes, com a correria do dia a dia, a gente acaba se perdendo entre prazos, metas, cobranças, e de alguma forma a gente passa a ver o valor do que fazemos através do que entregamos. E nesse ritmo a gente esquece que existe beleza também nos simples atos de fazer, mesmo sem finalidade. E nesses últimos meses eu passei a dar mais valor a essas coisas. E a verdade é que eu tenho aprendido muito com isso, principalmente sobre mim mesma. Então agora, para além das atividades rotineiras que eu tento fazer da melhor forma, como arrumar uma cama, cozinhar, eu também tô reservando um tempo para fazer coisas que são importantes para mim, como cuidar das minhas plantas, escrever meus pensamentos e sentimentos, ainda que ninguém venha ler sobre isso. Mas ainda assim são esses pequenos gestos, essas pequenas atividades no dia a dia que carrega a lembrança do que somos. Afinal, eu sei muito bem que eu não vou ser uma bailarina profissional, tampouco uma grande estilista, e tá tudo bem, porque no fim não precisamos ser perfeitos em tudo o que fazemos. E podemos fazer algo pelo simples fato de gostar. Sabe aquela coisa de que a gente não precisa monetizar tudo? É verdade.
Eu gosto de pensar que criar nos permite ser. Porque é na criação, no fazer algo simplesmente por gostar, que conseguimos reconhecer quem somos. E existe uma graça em permitir que nossas mãos toquem o mundo sem pressa, sem cobrança, apenas pela delicadeza de estar presente. E não se trata de ser o melhor, de alcançar algo ou de ter sempre uma meta em mente. Trata-se apenas de se abrir para o processo, de habitar o próprio tempo, porque quando criamos, mesmo em formas pequenas, nos reencontramos. Descobrimos um pedaço nosso que talvez estivesse esquecido. E quando deixamos de fazer aquilo que gostamos, quando passamos tempo demais apenas no automático, é como se a nossa identidade fosse se desfazendo em silêncio. E é por isso que eu acredito que criar é também uma forma de permanecer. É um lembrete de que ainda estamos aqui, de que a vida, apesar de tantas exigências, também pode ser leve, íntima, cheia de pequenas invenções. Talvez não exista nada mais humano do que isso. Continuar criando mesmo sem motivo, apenas porque algo dentro de nós pede para nascer. E é nesse gesto simples, silencioso e cotidiano que redescobrimos quem somos. Então eu espero que esse vídeo seja um lembrete e que você comece. Escolha algo pequeno, simples, que te traga de volta para você. Não precisa ser grandioso, não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. Até a próxima!